Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete, Carmen Gabriela, e hoje vamos estudar o gênero peça de teatro. Você já assistiu a alguma peça na sua escola, por exemplo, ou foi visitar algum teatro? Vamos estudar um pouquinho sobre esse gênero. E eu quero te convidar a pensar um pouquinho a partir dessa imagem que aparece aí na sua tela. Vejam só, quais elementos da imagem lembram uma peça teatral? Bem, nós podemos ter aqui o cenário, o palco, os atores nesse cenário e estão encenando uma peça pelas imagens, aparentemente a Bela e a Fera. Mas além desses, quais outros elementos caracterizam uma peça de teatro? Bem, se você já foi assistir, você também fez parte, porque para ter uma peça de teatro é preciso ter uma plateia que assista a essa peça. Tem o figurino dos atores, a iluminação, música, o diálogo entre os atores, entre os personagens, tudo isso compõe o universo da peça teatral. Agora eu quero mostrar uma outra imagem. Vejam só. Como você pode diferenciar essa imagem aqui ao lado da imagem que nós vimos anteriormente? Ainda é uma peça de teatro? E como é chamado esse tipo de teatro? Quem sabe? Quem já assistiu? Nós estamos falando aqui dos fantoches. Já assistiu alguma peça como essa? Pois é. O teatro de bonecos, de fantoches ou com pessoas, ele segue uma estrutura muito próxima. Fazem parte, portanto, do gênero peça teatral. Eu vou te mostrar um trecho de uma peça do William Shakespeare, em que nós temos como título O Rei Lear. Vou mostrar para vocês a estrutura desse gênero. Olha aí na sua telinha. Bem, a peça de teatro, diferente do livro, um romance, por exemplo, que é dividido em capítulos, nós temos a peça como a divisão em atos. Então eu tenho um ato, dentro desse ato eu posso ter algumas cenas. Vejam aí, por exemplo, ato 1, cena 1. E logo abaixo tem uma descrição do espaço ou das ações que vão acontecer a seguir. Por exemplo, Salão Nobre do Palácio do Rei Lear. E vão entrar alguns personagens. Observe que, no roteiro da peça teatral, nós temos o nome da personagem e, em seguida, a sua fala, como você pode observar aí no início do texto. Em caixa alta, Lear, que é o nome do rei, tem um travessão e, em seguida, essa fala bem longa, inclusive. Depois, dialogando com o rei, tem o personagem Goneril, nome diferente, né? Vocês viram que tem um espaço aí separando a fala de um personagem do outro? E vai seguindo essa mesma estrutura. Então, essa é a estrutura de um roteiro de uma peça teatral. Vejam aqui nesse momento quantas falas curtas, mais personagens dialogando. Quando você assiste um filme, uma novela, uma peça de teatro, você vê os personagens encenando, mas você já parou para pensar como esses textos são organizados? Olha aqui como eles são organizados. Bem, a peça de teatro é um texto dramático, escrito com o objetivo de ser encenado, de ser dramatizado. Quem escreve as peças teatrais é chamado de dramaturgo. E geralmente essas peças seguem um esquema narrativo bem próximo, bem similar à estrutura dos textos narrativos, só que divididos em atos para separar as mudanças de ação, de cenário ou também dos personagens. E falando nelas, né, há um constante diálogo entre cada uma delas. Bem, e na peça teatral, eu tenho ou não tenho narrador, professor?
Posso ter narrador sim, o narrador ele vai organizar alguns fatos, mas não é tão presente na história quanto num texto em prosa, como um conto, por exemplo. Então, quando aparece o narrador na peça de teatro, é simplesmente para fazer uma marcação de tempo, para trazer um resumo que seja necessário ao andamento da peça, mas o mais comum é não ter. Geralmente, o discurso adotado pelo narrador, na escrita desse roteiro, é o discurso direto, em que as próprias personagens falam, como vocês viram aí no roteiro. Para introduzir essas falas, eu posso usar o travessão ou então os dois pontos. E tem uma coisa que eu preciso chamar a sua atenção, são as rubricas. Sim, a rubrica, que não é aquela assinatura, tá? É um direcionamento que está lá antes da fala da personagem para que ela possa se posicionar de maneira cênica ou falar usando determinada expressão, contribuindo então para o bom rendimento da peça de teatro. Vejam aqui, por exemplo, na tela, dentro desse quadradinho vermelho, eu tenho aí Cordélia, que é o nome da personagem, e antes de iniciar sua fala, entre parênteses está escrito à parte. Ou seja, quer dizer que nesse momento, quando ela vai falar, ela não está se dirigindo a algum ator, a alguma personagem da peça. Ela está em um momento separado daquele conjunto. A estrutura da peça de teatro é caracterizada, então, pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e também a ação narrativa. A estrutura também é caracterizada pela ação dramática, pela situação, que é o conjunto das circunstâncias físicas, sociais e até mesmo espirituais em que se situa aquela ação do teatro. Também o tema, que é a ideia do autor, do dramaturgo, ao tentar expor, ao tentar representar algo naquela história. Ok, professor, agora eu quero planejar então, quero construir uma peça de teatro para desenvolver na escola, até mesmo para apresentar na minha família. Dá umas dicas? Claro, eu sabia que você ia querer algumas dicas. Então, preste atenção. Para planejar uma peça de teatro, o que você precisa levar em consideração? Veja aí. Primeiro, é preciso ter em mente um tema e uma trama a ser desenhada em um espaço e tempo determinados. Ou seja, onde a história vai acontecer, quando, e vai falar sobre o quê. Isso precisa estar claro para o dramaturgo. Como toda história a ser contada, é preciso ter uma situação inicial, algum conflito que altere essa realidade inicial, o desenvolvimento desse conflito, o clímax, que é a parte mais tensa dele, e o desfecho, que é o momento da sua resolução e o término da história. Defina também quantos personagens a peça terá. Serão 3, serão 10? Caracterize esses personagens, não só na questão do figurino, mas a personalidade de cada um deles, como eles vão se relacionando uns com os outros. Além disso, insira as rubricas de interpretação e de movimento, essas indicações entre os parênteses que eu mencionei agora há pouco. Defina o cenário, onde se passará essa história. É em uma casa? Que elementos de uma casa você vai colocar no cenário? Um sofá, uma mesa? Pense no seu espaço, onde será apresentado o teatro, também para pensar nesse cenário, tá? E estruture as marcas das sequências de cada fala e a marcação das entradas e saídas das personagens. Por exemplo, os personagens vão entrar por um lado do palco e sair por outro. Tudo isso precisa ser pensado ao construir uma peça teatral. E olha que interessante, de repente você pode escolher uma trilha sonora para embalar alguns momentos da peça de teatro. Quer estudar mais sobre esse assunto? É simples, acesse o portal Conexão Escola, que tem uma atividade direcionada a essa nossa videoaula. Encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.